Mais uma etapa, episódio novo a chegar. Podcast Camisola Amarela aproxima-se da meta. Podcast Camisola Amarela segue na frente. Ora, é verdade, podcast Camisola Amarela segue na frente e eu quero começar aqui com um pedido de desculpa porque justamente fiquei adoentado após ter ido a Loures e, portanto, vocês sabem que sem voz, sem condições para estar aqui a gravar episódios, não vale a pena estar a produzir conteúdo, porque justamente é mau para mim, mas também é mau para vocês. Por isso, peço a vossa compreensão pelo facto de ter estado adoentado e, portanto, também não consegui estar a produzir conteúdo para os outros dois podcasts que eu tenho, o podcast Conversa, podcast já com 2 anos e meio sobre política e atualidade, é uma questão de vocês também procurarem, e um podcast sobre ténis, chamado justamente podcast Troca de Bolas. Ora, sejam tão bem-vindos aqui ao vosso podcast Camisola Amarela. Sigam nas redes sociais, vocês podem lá encontrar sempre o perfil das várias etapas, verem as stories, verem as publicações de algumas notícias e de algumas novidades que vão surgindo no mundo das duas rodas e, portanto, vamos fazer aqui, ao fim e ao cabo, aquilo que é uma recapitulação desde a etapa número 3 até à etapa número 7. Portanto, o que é que nós temos após Loures, né, onde tivemos o prazer de poder estar a falar com Mikel Aristi, portanto, aquele que foi o vencedor da etapa, Luís Mendonça a perder na reta da meta, basicamente, olhou para trás, o speaker bem dizia, não olhes para trás, Luís, não olhes para trás, Luís. Luís olhou e Mikel Aristi, da Euskadi Múrias, justamente a ultrapassar Luís Mendonça, da Rádio Popular. Ora, o que é que nós podemos dizer então da terceira etapa? A terceira etapa houve emoções fortes. Houve emoções fortes tanto dentro da própria corrida, como também fora da corrida. Isto é, começar aqui com a informação de que houve a tal penalização de 10 segundos ao ciclista Johnny Brandão, da FAPEL, que hoje em dia é o camisola amarela, mas já lá vamos, e justamente a FAPEL foi penalizada, o Johnny Brandão da FAPEL foi penalizado com 10 segundos por ter justamente recebido apoio, ou seja, uma impulsão naquilo que foi a sua troca de bicicleta. Portanto, o Johnny Brandão tem tido sempre, regularmente, problemas com a bicicleta, nomeadamente a questão do selim. Portanto, vocês têm que perceber que fazer quase 200 km num selim, o selim tem que estar o mais confortável para o ciclista, porque, enfim, o conforto também é aquilo que vai fazer menor ou maior desgaste naquilo que é a prova, e, portanto, é muito importante que o selim esteja bem ajustado, portanto, que o ciclista tenha conforto. Justamente aqui, Johnny Brandão foi auxiliado, portanto, pelo mecânico dentro do carro, portanto, a prova continuava, não pararam, e foi o entendimento do colégio o colégio de comissários foi que justamente Johnny Brandão levou a uma impulsão, portanto, levou ali uma ajuda, algo que é proibido. Há uns anos atrás era possível, por exemplo, os populares empurrarem, e era um fator, vamos lá dizer, quase eliminatório, nos anos 80 e 90, quem conseguisse ter mais apoio popular, que os populares apoiavam e empurravam pelas encostas acima, por exemplo, essa foi uma prática atualmente que foi proibida e que serve também de multa em francos suíços para as próprias equipas. Ora bem, as fugas têm sido quase elas feitas no início ou nos quilómetros iniciais, conseguem ter uma grande duração, uma grande vantagem de minutos, mas quando chegam aos 50, 40, 30 km finais, essas fugas são alcançadas. Ora bem, e foi justamente isso que aconteceu. Portanto, a fuga foi protagonizada por 2 homens, justamente que vêm do continente africano, ou as equipas vêm do continente africano. Neste caso, a Jade Julius, da ProTouch, uma equipa sul-africana, assim como o próprio ciclista. Guilherme Almeida, português, da Bicicasal Petro de Luanda, portanto aqui a equipa angolana que está a correr este ano. Portanto, os 2 homens estiveram na fuga, que teve quase 12 minutos de vantagem, é importante aqui salientar isso, mas justamente quando chega aos 40 km finais, a Carra Rural Seguros RGA e a equipa búlgara da Amore Vita, Prodir, tomaram conta da corrida. E tomaram conta ao ponto que
começou-se a agrupar outra vez o pelotão, portanto tem sido um ciclismo muito defensivo, a estratégia tem sido muito defensiva, e isso fez com que então nos últimos 2 km a W52 Futebol Clube do Porto estivesse ali a preparar o ataque, né? Portanto estivesse a preparar aquilo que seria a vitória de Daniel Mestre, e portanto colocou todos os seus homens a proteger para que Daniel Mestre conseguisse fazer o sprint final. E conseguiu justamente fazer o sprint final, chegada a Castelo Branco. Portanto, no final desta etapa, ganhou justamente Daniel Mestre, com o mesmo tempo de Clément Rousseau, francês da Team Arkea, que também foi entrevistado, portanto, conseguindo ter aquele que foi justamente o camisola branca, o líder da juventude, o antigo líder da juventude, o Thibaut Guernalec, assim como com o Yvon Caer. Em terceiro lugar ficou August Jensen, portanto, o norueguês da Israel Cycling Academy. Mikel Aristi, da Euskadi Mouros, ficou em quarto lugar. Luís Mendonça ficou em quinto. Samuel Caldeira em sexto. Gustavo César em sétimo. Marco Tidza, da Amorevita, ficou em oitavo. António Carvalho, da W52 Futebol Clube do Porto, em nono. E para fechar, a Lultano Aviludo, outro candidato também a ganhar a camisola amarela, Vicente de Mateus. Esta foi então a classificação final desta etapa. A nível de resultado da classificação geral, Gustavo César, o espanhol de W52, mantinha assim a camisola amarela. Em segundo lugar ficava Mikel Aristico a 3 segundos atrás. Daniel Mestre da W52 Futebol Clube do Porto ficava em terceiro lugar a 8 segundos. Vicente de Mateus ficava a 9 segundos, o ciclista da Avilu do Lutano. António Carvalho, da 52, Futebol Clube do Porto, a ficar em quinto lugar, a 11 segundos. Edgar Pinto, do Porto, também a 12 segundos. João Rodrigues, do Futebol Clube do Porto, também a 14 segundos, em sétimo lugar. Manuel Marque, do Sporting Clube de Tavira, ficava a 17 segundos. Daniel Freitas, da Miranda Mortágua, ficava a 20 segundos. E então o Johnny Brandão ficava a 23 segundos. Não esquecem então que Johnny Brandão sofreu uma penalização de 10 segundos. Na minha opinião, não posso concordar com o colégio de comissários. Ora bem, passamos para aquela que era a etapa que todos nós estávamos à espera. Aquela etapa que todos queríamos ver, a etapa que iria justamente decidir a classificação geral, ou pelo menos a separar o trigo do joio, ou seja, aqueles que seriam os reais candidatos a ganhar esta volta a Portugal. Foi justamente uma etapa de 145 km que ligou Pampilhosa da Serra até ao Alta Torre na Covilhã. Portanto, aqui a Serra da Estrela a receber o fim da quarta etapa, no domingo, e foi justamente uma etapa em peras, em subida, com muito drama no final, justamente, da reta da meta. Bom, mas já lá vamos à meta, porque para lá ainda faltam 145 km, justamente, e portanto houve a luta pela camisola da montanha, portanto havia muitos prémios da montanha para ganhar aqui, portanto pontos que são importantes de amelhar para os homens que querem ter a camisola azul da Liberty Seguros, e justamente houve aqui muita combatividade da Rádio Popular. Finalmente vimos aqui, já tínhamos visto em Louros, mas acho que aqui conseguimos ver um pouco melhor daquilo que é a vontade da Rádio Popular Boa Vista conseguir ter bons resultados nesta volta a Portugal. Ora, e justamente os homens, os obreiros, foram justamente o Luís Gomes e o Pablo Guerreiro, e este grupo, esta fuga, foi também feita por António Soto, da equipa Euskadi. Portanto, esta são aqueles que correm de laranja, a Fundação Euskadi, não confundir então, como vocês já devem saber, com a Euskadi Múrias. Matias Reutemann, da Swiss Race Academy, e Domingos Gonçalves, da Carro Rural Seguros RGA. Ora, a Avilu Loltano tem feito um bom trabalho, esteve liderado durante muito tempo. O Luís Fernandes fez um grande esforço a solo, inclusive, portanto foi muito duro, e ver o semblante do próprio Luís é de valorizar, o esforço que estes ciclistas fazem, que estes homens fazem, que isto, acredito, não é um trabalho muito fácil e, portanto, sai-lhes realmente do corpo e, portanto, vê-se a forma como eles estavam cansados e também fez algum calor. Obviamente que na zona da torre estava bem mais fresco, como é óbvio, não é? E, portanto, David Rodrigues deu corpo à combatividade do Boa Vista e atacou nos últimos 4 km do final.
Passou então o tal Luís Fernandes da Vila do Oltano e assumiu ele então. Depois houve o ataque justamente de Johnny Brandão que queria recuperar o tempo que tinha sido castigado com os 10 segundos e isso fez com que houvesse um sprint a subir. Portanto, uma emoção, não se sabia muito bem quem que iria ganhar ou não. Inclusive partiram-se correntes. Henrique Casemiro acelerou para proteger também o Johnny Brandão. E, portanto, houve aqui muito combate ao ponto justamente que houve um choque entre o ciclista Edgar Pinto da W52 Futebol Clube do Porto com o Vicente de Mateus da Vila do Lutano, o que fez com que justamente Edgar Pinto tivesse que acabar esta prova, esta etapa, com a bicicleta na mão. Portanto, nada fácil para os ciclistas. E, portanto, isto foi o fim. Portanto, quem ficou em primeiro lugar foi justamente João Rodrigues, da U52. A um segundo atrás ficou justamente o Gustavo César, o camisola amarela. Johnny Brandão ficou em terceiro lugar, a 5 segundos do primeiro. Henrique Casemiro, ao mesmo tempo. Vicente Garcia de Mateus a ficar a 12 segundos. Cristian Montoya, da Medellín, lá está a equipa colombiana que se esperava mais do que estão a poder oferecer. Enfim, ganharam na volta à China, portanto também estão muito fatigados, é normal. Justamente, e perderam o ciclista, não é? O Oscar Sevilla, que seria a estrela da companhia. Luís Fernandes, da Lultano, fica em sétimo. João Benta, da Rádio Popular, fica em oitavo. David Rodrigues, da Rádio Popular, também fica em nono lugar. E Federico Figueiredo fecha o top 10 a 27 segundos para o Sporting Clube Tavira. Ora, passado isto, o que é que haveria de acontecer? Gustavo César manteria a camisola amarela. Em segundo lugar ficaria João Rodrigues da U52 a 13 segundos. Garcia de Mateus ficava a 20 segundos em terceiro lugar. Johnny Brandão recuperava 6 posições e passava a ser o quarto a 27 segundos. Henrique Casemiro da FAPL ficava em quinto lugar a 40 segundos. João Benta da Rádio Popular a 1 minuto e 6 em sexto lugar. Edgar Pinto da 52 Foco do Porto descia uma posição, ficava em sétimo a 1 minuto e 7 segundos. David Rodrigues da Rádio Popular ficava a 1 minuto e 8. Cristian Montoya da Medellín ficava a 1 minuto e 18. E para finalizar aqui o top 10, justamente Luís Fernandes da Vila do Lutano a 1 minuto e 26 do camisola amarela. Portanto, estas foram justamente as contas da quarta etapa e, portanto, não foi de facto uma etapa fácil, foi bastante duro, diga-se, e, portanto, aquilo que era mais importante era justamente colocar os homens o melhor possível no pelotão, portanto, um percurso muito mais tranquilo, muito mais estratégico para que pudessem ter energias para o sprint final, porque justamente por mais que houvesse uma fuga, essa fuga seria rapidamente apanhada quando fosse justamente a subida para a torre. Ora bem, chegamos então aqui, chegamos à quinta etapa. A quinta etapa foi justamente 158 km, com o início em Oliveira do Hospital, portanto o início, a primeira vez, a inauguração, a estreia de Oliveira do Hospital na volta, como cidade de partida, e Guarda justamente a receber aqui a chegada. Ora bem, tivemos justamente 3 contagens de montanha. Em Canas de Senhorim, portanto ao quilómetro 43, tínhamos um prémio de montanha de quarta categoria, portanto o mais baixo, para depois termos, na própria Guarda, o prémio de montanha de segunda categoria, ao quilómetro 148, e depois ao quilómetro 158, a própria meta, portanto com uma contagem de terceira categoria. Ora bem, nesta vez o que aconteceu foi que tivemos algumas mudanças e justamente quem ganha é o italiano Marco Tizza, da então equipa búlgara da Amore Vita, Prodir. Manuel Marque, do Sporting Clube Tavira, fica em segundo lugar com 11 segundos atrás. Em terceiro lugar fica o homem da Israel Cycling Academy, o Zach Dempster, 23 segundos. Thibaut Guernat, justamente aqui neste podcast, da Team Arkea Samsung, a ficar a 28 segundos. João Matias, da Vito Feirense PNB, a ficar a 30 segundos. Oscar Sevilla, da Medellín, justamente a chegar com 33 segundos depois.
Domingos Gonçalves, da Carro Rural Seguros RGA, 43 segundos atrás. David Livramento, do Sporting Clube de Tavira, ao chegar 1 minuto e 34 depois. Johnny Brandão a fechar o top 9 com 1 minuto e 44 atrás e ficar à frente então do camisola amarela Gustavo César da W52. Isto o que é que fazia? Justamente na classificação. Eu queria mudar, por agora não ia mudar grande coisa, apenas ficariam os tempos mais aproximados. Ora bem, havia um encurtamento de 2 segundos, aquilo que importa para as contas atualmente é o encurtamento de 2 segundos de Johnny Brandão face a Gustavo César. E, portanto, aquilo que acontecia era que Gustavo César mantinha a camisola amarela, portanto, com vantagem de 15 segundos para o colega de equipa João Rodrigues da W52. Vicente de Mateus ficava a 22 segundos, João Bradão ficava a 25 segundos, Henrique Casemiro, aquele que tem sido o grande ajudante do Johnny Bradão, ficava a 45 segundos, Edgar Pinto ficava a 1 minuto e 14, João Benta, da Rádio Popular, ficava a 1 minuto e 17, David Rodrigues já a 1 minuto e 21, Cristiano Montoya ficava a 1 e 25 e Luís Fernandes, da Avilu Loltano, a ficar a 1 minuto e 33. E, portanto, de assinalar que começávamos a ter algum estreitamento das posições, que era o mais importante justamente para aquilo que é a contagem para a camisola amarela, que era o mais importante, para passarmos então para aquela que foi a sexta etapa. Justamente tivemos chuva aqui e, portanto, o que é que nós tivemos de importante aqui a salientar na sexta etapa? Na sexta etapa tivemos uma fuga com 11 homens, vamos então dizer aqui os nomes deles todos. Benjamin Perry, da Israel Cycling Academy, Julian Ameskta, da Carro Rural, Seguros RGA, Héctor Saez, da Euskadi Múrias, Álvaro Trueba e David Livramento, do Sporting Clube Tavira, Cyril Thierric, da Swiss Racing Academy, Chomin Juaristi, da equipa Euskadi, da Fundação Euskadi, Filipe Cardoso, da Vitefeirense, Rafael Lourenço, do Oliveirense, Micael Isidoro, da Baici Casal Petro de Luanda e Gonçalo Aliaça, da EMI, então a equipa aqui de Seixal, da LA Alumínios. Foram justamente estes homens que destacaram e discutiram a etapa. Houve quedas, a chuva fez justamente com que isso acontecesse, justamente aos principais homens que disputavam esta camisola amarela. Obviamente que todos aqueles do top 10 acabaram por sofrer com isso. Portanto, com destaque, obviamente, para o Gustavo Veloso, o camisola amarela, o João Rodrigues, companheiro também da W52 Futebol Clube do Porto, o Johnny Bradão e Henrique Casemiro. Mas como eles caíram dentro dos 3 km finais, portanto, acabam de ficar com o mesmo tempo do pelotão onde estavam inseridos. Portanto, foi isso que os beneficiou, porque justamente quem ganhou esta etapa foi Héctor Saez, da Euskadi Múrias, Ben Perry, da Israel Cycling Academy, em segundo lugar, 7 segundos do espanhol Héctor Saez. Chomin Juaristi, da Fundação Euskadi, a ficar a 10 segundos. O mesmo tempo para Julian Amsketa, também da Carro Rural. Portanto, tudo isto homens que são bascos. Filipe Cardoso, da Vitefeirense, ficou a 33 segundos do Héctor Saez. Cyril Thierry, da Swiss Academy, que ficou com o mesmo tempo, assim como Gonçalo Liaça, da LA Alumínios, Micael Isidoro, da Baici Casal, e a 36 segundos ficou Álvaro Trueba, da Sporting Clube Tavira, e David Livramento ficou a 48 segundos. Isto para fechar justamente o top 10. Ora, o top 10 final fez com que Johnny Brandão mantivesse na mesma os 25 segundos para Gustavo César. Gustavo César ficava então em primeiro lugar. Atrás de si, o João Rodrigues também caiu, ficava a 15 segundos. Vicente de Mateus ficava a 22 segundos. Johnny Brandão ficava a 25 segundos. Henrique Casemiro ficava a 45 segundos. Edgar Pinto a 1 minuto e 14. João Benta, da Rádio Popular, a 1 minuto e 17. David Rodrigues, também da Rádio Popular, a 1 minuto e 21.
Cristiano Montoya da Medellín a 1,25 e, para fechar, Luís Fernandes ficava a 1 minuto e 33 segundos do fim, do camisola amarela. E foi justamente na 7ª etapa que tivemos um novo camisola amarela. E, portanto, esse camisola amarela é justamente Johnny Brandão. Mas, antes de tudo, vamos falar então da etapa número 7, que ligou justamente as cidades de Bragança a Montalegre. Há então a famigerada Serra do Laroco, que o João Pedro Mendonça tanto falava no episódio da antevisão. Já agora um grande abraço para o Marcos Chagas e para o João Pedro Mendonça, que têm feito um excelente trabalho. Tivemos 2 contagens prémio de montanha de primeira categoria e uma de segunda categoria. Portanto, difícil. Portanto, vemos aqui facilmente terrenos acima dos, ou perto dos 1000 metros, com a chegada justamente em Montalegre, na Serra do Laroco. Portanto, uma etapa de 156 km. Ora, tivemos na Bolideira, ao quilómetro 72, um prémio de montanha de segunda categoria. Torneios no quilómetro 116, primeira categoria. E justamente na reta da meta, na Serra do Laroco, também um prémio de primeira categoria. Portanto, nada fácil para aquilo que é esta volta a Portugal. Ora, justamente, o que é que nós tivemos aqui também? Começámos também com uma fuga feita por Luís Gomes, justamente com o seu colega de equipa Hugo Nunes, Omer Goldstein da Israel Academy, Bryce Fellow da Arkeat Samsic, Álvaro Quadros da Carro Rural, Leandro Oyola Medellín, Marco Tiza da Morevita e David Livramento do Sporting Clube Tavira. Matias Reutemann, Felipe Cardoso, Juliano Osório e Hugo Sanches também fizeram parte desta fuga. Portanto, estas fugas, todas elas muito próprias, portanto, com um clima também não muito agradável do ponto de vista da umidade, mas antes umidade do que propriamente o calor. Ora, isto foi um dia mau para a W52, portanto, porque perderam justamente a camisola amarela. E, portanto, isso fez com que no final desta etapa tivéssemos como vencedor o Luís Gomes, da Rádio Popular Boa Vista. Hugo Sancho, Miranda Mortágua, ficou a 2 segundos, mesmo tempo para Matias Reutemann, da Swiss Race Academy. Brice Feuilleux, da Arkea Samsi, ficou a 13 segundos. Juan Felipe Osório, da Oliveirense, portanto, o colombiano da Oliveirense, ficou a 18 segundos. Álvaro Quadros, da Carro Rural, ficou a 34 segundos. Marco Tiza, da Amorevita, ficou a 39 segundos. Omer Goldstein, o israelita da Israel Cycling Academy, ficou a 43 segundos, ao mesmo tempo que Hugo Nunes, da Rádio Popular Boa Vista, assim como, para fechar o top 10, Felipe Cardoso, da Vito Feirense. Justamente aqui os papéis inverteram-se, ou seja, Johnny Brandão saiu do 4º lugar para o 1º, Gustavo César ficou em 3º e Vicente de Mateus ficou em 4º. Portanto, ou seja, para Gustavo César houve uma queda de 2 lugares, Vicente de Mateus caiu 1 lugar. João Rodrigues manteve o lugar. Edgar Pinto, da W52 Futebol Clube do Porto, também caiu 6 lugares, deixando de ser o 6º para passar a ser o 9º classificado na geral. E, portanto, tínhamos Johnny Brandão com 1 segundo de vantagem sobre João Rodrigues, número 2 aqui da W52 Futebol Clube do Porto. Gustavo César ficava a 15 segundos de Johnny Brandão. Vicente de Mateus, da Avilu Loutano, ficava a 31 segundos. Henrique Casemiro, da FAPEL, mantinha o seu 5º lugar a 46 segundos aqui de Johnny Brandão. João Benta subiu 1 lugar e passou a estar a 1 minuto e 22 segundos. David Rodrigues, também da Rádio Popular, ficava a 1 minuto e 26 segundos. Cristiano Montoya subia do 9º lugar para o 8º lugar, ficando com 1 minuto e 34 atrás de Johnny Brandão, e Edgar Pinto ficava em 9º lugar pelo W52 Foco do Porto, a 1 minuto e 40, 2 segundos a menos que Luís Fernandes, ficava então a 1 minuto e 42 de Johnny Brandão. E justamente aqui a volta a Portugal está a começar a acabar.
portanto, ficam com mais 2 dias de prova, portanto, a 9ª e a 10ª etapa, para fecharmos este episódio, justamente a 8ª etapa que ligou Viana do Castelo a Felgueiras. Ora bem, este foi um traçado, no início fácil, portanto, sem grande montanha. Tivemos justamente 158 km a ligar então Viana do Castelo a Felgueiras. Ao quilómetro 87, Serra da Agrela com contagem de terceira categoria. Depois, ao quilómetro 110, Vandoma com contagem de quarta categoria. Para depois termos em Santa Cristina de Figueiró, ao quilómetro 143, um prémio montanha de terceira categoria. E justamente para finalizar no Alto de Santa Quitéria, justamente um prémio de terceira categoria. Ora bem, isto a nível da contagem individual, a Rádio Popular finalmente a conseguir ganhar uma etapa e foi justamente o João Benta. O João Benta que ficou em primeiro lugar para Johnny Bradão estar em segundo lugar a 2 segundos de João Benta. João Rodrigues da W52 Futebol Clube do Porto ficou a 2 segundos. Federico Figueiredo a 5 segundos, o homem da Sporting Clube de Tavira. Gustavo Veloso justamente da W52, portanto, o Tico Camisola Amarela ficou também a 5 segundos. Danilo Celano da Prodir justamente a ficar a 5 segundos. Ávila do Loutano, sétimo lugar, com Vicente de Mateus, também a 5 segundos. Portanto, uma chegada compacta daqui do pelotão, portanto, temos tudo isto até, por exemplo, enfim, temos tudo muito compacto na casa dos 20 segundos até ao top 20, a fechar com Juan Felipe Osório da Oliveirense, sempre que chega a 29 segundos. Portanto, tudo muito congregado. A maior diferença parte justamente a partir do o Henrique Casimiro, da FAPEL, ficou a 11 segundos e a 12º fica Oscar Hernández da Aviludo, que chega com 17 segundos de atraso. Portanto, é só mesmo aqui, quando chegamos ao 12º lugar, é que temos aqui uma partida. A nível da classificação geral, o que é que nós podemos então dizer? Temos então justamente aquilo que é Johnny Bradão, com a camisola amarela, que ele tanto queria, e portanto, obviamente que há aqui um carinho especial, porque o Johnny Bradão esteve justamente no podcast Camisola Amarela, portanto, ficar com 1 segundo de vantagem sobre João Rodrigues, da 52, Futebol Clube do Porto, portanto, ainda nada está perdido para os homens do Porto, até porque, não se esqueçam que a última etapa é um contrarrelógio. E, portanto, um contrarrelógio na última etapa é sempre algo traiçoeiro e, portanto, pode vir a buscar-se pontos e buscar-se segundos, onde poderia estar eventualmente mais controlado. Gustavo Veloso continua, fica em terceiro lugar, com 18 segundos atrás. Vicente de Mateus fica a 34 segundos. Henrique Casemiro, da FAPL, fica a 52 segundos. João Benta fica a 1 minuto e 20. David Rodrigues, da Rádio Popular, também fica a 1 minuto e 32 segundos. Cristiano Montoya, da Medellín, fica a 1 minuto e 37. Edgar Pinto fica em nono lugar, da W52 Futebol Clube do Porto, a 1 minuto e 46. E para fechar o top 10, temos ainda Federico Figueiredo, do Sporting Clube de Tavira, justamente a 2 minutos exatos do camisola amarela. Ora, não podemos esquecermos das outras camisolas, como é óbvio. Justamente aqui da camisola verde, da Rubis Gás, temos Daniel Mestre com 91 pontos. Portanto, o homem da W52 Futebol Clube do Porto. Em segundo lugar temos Augusto Janssen, da Israel Academy, com 52 pontos. Portanto, Daniel Mestre muito dificilmente fugirá esta camisola. Em terceiro lugar fica Miquel Aristi, da Euskadi Múrias, já esteve também no podcast, com 50 pontos. Héctor Seias, com 47 pontos. E, portanto, para fechar aqui o top 5, porque já não vale a pena falar dos outros, porque não terão capacidade de recuperar os outros pontos. Para fechar aqui o top 5, Gustavo Veloso com 45 pontos. Portanto, esta é a classificação dos pontos de camisola verde. A camisola azul da Liberty Seguros, a contagem de montanha, temos justamente aqui um claro domínio de Luís Gomes, da Rádio Popular Boa Vista, com 77 pontos portanto, sobre uma vantagem sobre o segundo classificado, com 36 pontos, o David Ribeiro, da LA Alumínios, o Gaspar Gonçalves, da Miranda Mortal, com 32 pontos,
João Rodrigues, W52 Futebol Clube Porto, com 32 pontos. E para fechar aqui o top 5, e fechamos justamente com aquilo que foi o primeiro camisola azul, o Peio Goicoechea, da equipa Euskadi, a Fundação Euskadi, portanto os laranjas, não esquecem então aqui disto. Para a juventude temos justamente a camisola branca dos Jogos Santa Casa, com o Nai Quadro da equipa Euskadi a levar a melhor, com alguns segundos de vantagem, quase 1 minuto de vantagem, sobre Urco Berradi, também da outra equipa, é o Euskadi Muros, portanto, os verdes, vamos chamar assim. Dali Alumínios, Emanuel Duarte chegou a ser o melhor classificado. Enfim, leva aqui 2 minutos. Vamos ver se consegue recuperar alguma coisa durante estes últimos dias. Para fechar aqui o top 4 e top 5, Rafael Lourenço da Oliveirense e João Barbosa da Vitofarense. Portanto, fica assim a análise geral. Portanto, esta correria contra o tempo por eu ter estado doente. Portanto, eu espero que compreendam e espero que tenham gostado do episódio. Não se esqueçam de o partilhar, não se esqueçam de ir comentando, de irem seguindo e levarem para os vossos amigos também a camisola amarela. Sendo que eu esta semana recebi 2 camisolas que eu vou partilhar. Não se esqueçam de partilhar, não se esqueçam de estarem atentos ao vosso podcast Camisola Amarela, o podcast que segue na frente e vocês seguem justamente com ele. E portanto, obrigado ciclistas, tenham boas voltas de bicicletas e encontramos já na próxima etapa, a etapa número 9, que vai ligar justamente as cidades de Faf a Mondim de Basto. O que é que nós podemos dizer já assim de pré-análise em relação da altimetria? Portanto, temos aqui muita montanha, vamos ter muita montanha, poderão haver algumas surpresas, não acredito que haja muitas surpresas mais para a camisola de montanha. Temos, portanto, um total de 133 km que ligam Faf a Mondim de Basto, com o fim no Alto da Senhora da Graça. Portanto, temos logo ao primeiro quilómetro contagem de quarta categoria em Goiães. Viso, ao quilómetro 27, tem uma contagem de segunda categoria. Alto da Barra é a primeira contagem de primeira categoria, sendo que vamos ter 3 contagens de primeira categoria. Ao quilómetro 70, então, Alto da Barra, primeira categoria, para depois termos uma descida até Hermelo, para voltarmos a ter outra subida até ao Barreiro, ao quilómetro 92.7, contagem primeira categoria, para termos uma descida outra vez para Mondim de Basto, com uma meta volante ao quilómetro 122, para terminarmos ao quilómetro 133 e meio, para uma contagem de primeira categoria no Alto da Senhora da Graça. Portanto, para aqueles que são os camisolas azuis ou aqueles que têm ambição para chegar à camisola azul, vão ter aqui muitas oportunidades para recolher pontos. Mas continuo a achar que na classificação não haverá grandes mudanças, porque justamente todos eles querem ganhar, e portanto aquele que é o camisola azul vai ter que fazer uma gestão de esforços e a sua equipa vai ter que também trabalhar para que ele possa também levar para casa essa sua camisola azul. Portanto, é justamente assim que nos despedimos, então. É justamente então assim, com a previsão para a etapa de amanhã, que finalizamos este episódio. Obrigado por estarem desse lado e não se esqueçam então de partilhar o vosso podcast Camisola Amarela.